Para a dona Iracema, o neto Guilherme, de 4 anos, é tudo que sobrou do filho dela. Mas desde a morte de Sérgio Francisco, de 32 anos, ela não tem notícias da criança. Estou muito preocupada com meu neto e faço um apelo para a Andressa, que onde ela está, apesar de eu ter perdido meu filho, eu quero meu pedacinho de volta. O menino está com Andressa, que é nora de Iracema. A mulher afirma que o marido chegou em casa bêbado e armado e a teria agredido. Durante a briga, a arma teria disparado por acidente. Mas para a família de Sérgio, Andressa premeditou o assassinato. Andressa falou que após o disparo, jogou a arma no lixo e que o saco foi levado na manhã seguinte pela coleta da prefeitura. Sérgio e Andressa tinham um relacionamento complicado. Já tinham se separado e voltado várias vezes. Segundo a mãe dele, o marido tinha medo das reações da mulher. Ele estava separado de quarto, trocou a fechadura da porta, porque ele tinha medo dela, ele já estava com medo dela, porque ela estava ameaçando ele. Corta para mim, deixa eu dizer, mostra a imagem do Hamilton. Lá está o carro com o matador de travesti. Eu estou acompanhando, corta para mim o que aconteceu. Ela sumiu, agora ela apareceu. Passado o flagrante, ela foi, apresentou-se na delegacia, depois e foi solta. Desapareceu com o neto. Agora ela apareceu no DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quem está no encalço dela? Quem está no encalço dela é a Fernanda Burger. Fernanda, perguntas que eu te faço, óbvio, um tiro. A polícia diz que o tiro foi acidental ou foi para matar? Ela tem prisão ela tem prisão decretada? Por que não ficou presa? Bom, nesse país nem o Gil Rogai, que matou o pai e a madrasta, condenado a ficar preso. Fernanda Burger. Marcelo, não foi decretada a prisão e não é descartada também que a polícia decrete a prisão temporária dela ao final do inquérito. Ainda faltam muitos laudos ficarem prontos. Agora, a Andressa Ramos de Araújo Francisco, de 28 anos, tem residência fixa, é réu primária e alega que agiu em legítima defesa. É por isso que a polícia diz que, por enquanto, ela não vai para a cadeia. Ela ficou 5 dias foragida, sumida depois do crime. A informação que a gente tem é que ela ficou em um sítio escondida com o filho dela. Depois que passou a fase dela ser presa em flagrante, ela apareceu aqui na delegacia, no Departamento de Homicídios, prestou o depoimento e deu a versão de legítima defesa, o que até agora não está convencendo nem a polícia e muito menos a família do Sérgio, que acredita, inclusive, Marcelo, que ela agiu de forma premeditada. A Ed, então, quer dizer, mas a história... toda a história até agora, entre a morte e ela reaparecer agora, era de que o marido a teria amantes e a chamado de gorda. Isso se comprova ou não se comprova? Isso é a versão dela. Já a família do Sérgio diz que eles estavam em um processo de separação há pelo menos 2 anos. Então, ela, inclusive, também há a suspeita de que já tinha outros relacionamentos. Então, esse não seria um motivo para ela ter agido em legítima defesa e pego essa arma. Agora, Marcelo, outra informação importante. A família diz que o Sérgio nunca teve uma arma em casa. E ela fala que pegou essa arma na gaveta dele e que essa arma seria da vítima. E isso é uma outra informação, um outro detalhe que a polícia também está investigando. Da onde surgiu essa arma, já que a arma usada para matar o Sérgio desapareceu, Marcelo. E aí, a informação que você tem é que ela jogou a arma fora. E a questão é o seguinte, você imagina o seguinte, você é pai, ou você é mãe, e vê seu filho morto, ou seu irmão, né? Ou seja o que for. Como é que a família se sente? A Fernanda Burger está exatamente, me dá o Hamilton, deixa eu fazer primeiro uma pergunta. Comandante, rapidinho, tá perto ou tá longe do Instituto Médico Legal? Está chegando, Marcelo, mais menos de 1 quilômetro, 600 metros. Ok, eu vou então, deixa eu só dizer o seguinte, corta para mim. Cadê a Fernanda Burger? Desapareceu. A Fernanda Burger está com a mãe do rapaz morto. Eu fico imaginando o que é a dor de se perder um filho com um tiro? Com brigas ou não brigas, separações, é o que eu sempre digo. Nós sabemos, todos nós sabemos como uma briga começa. Nós jamais sabemos como essa briga termina. Aqui você, eu e você, né, nós dois juntos, por quantas vezes nós já vimos
do nada aparecer uma arma, uma faca e acontece uma tragédia. O carro onde está o matador e travesti está engarrafado. Portanto, eu estou acompanhando. Por enquanto isso, eu quero passar a Fernanda Burg, que está com a mãe do rapaz assassinado. Fernanda. É a dona Iracema Xavier Francisco, Marcelo, que traz aqui no peito uma foto do filho e a palavra saudade. Acho que é isso que vocês sentem, né? Saudade imensa. Muita saudade, muita revolta também, por causa do depoimento que ela deu, pedindo perdão pela família, pelo fato acontecido, né? Que foi um disparo, que ela não tinha intenção de fazer isso. Isso não tem perdão. A única coisa que eu quero é a justiça. Depois dela tiver 100 anos de prisão, pode ser que a gente perdoa. Mas isso não há perdão com a pessoa que tira a vida de um ser humano. Que o menino que deu tudo para ela, tirou ela lá de baixo. Se ela tem hoje o que ela tem, foi tudo ele que fez. Que a vida deles era conturbada, ficaram muito tempo separados, voltavam. Ele mesmo chegou em mim e falou: mãe, Andressa falou que para mim viver com ela eu tenho que esquecer a minha família, porque ela não aceitava a nossa família na casa dela por nada. Inclusive, quando meu netinho nasceu, eu passei um dia lá, fui expulsa. Dei um beijo no rosto do meu netinho, ela com toda coisa tirou, limpou o rosto do meu netinho, ela não suportava a família dele. E muitos menos ele, porque quem ama não mata. Se ela amasse ele de verdade, ela ia cuidar, ter ele do lado dela. Mesmo separada, ela ia ter tudo. Não essa tragédia que ela trouxe para a família toda, que o pai não tem coragem nem de falar, ele trabalha mais. Ela acabou com a nossa família, inclusive com a vida do pai do meu netinho, que ele tanto amava. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar, não tenho condições de falar. Marcelo, dona Iracema está na sua esposa. A saudade é muito grande, a tristeza é desesperadora. Eu quero ela na cadeia. Não adianta, eu acho que não tem outra solução. Assassino tem que estar na cadeia. Saber que ela está solta? Saber que ela está solta é difícil. Inclusive, perto da minha casa, os meus amigos do meu filho estão todos revoltados com ela, porque encontra ela no mercado com a mãe na quinta-feira, dando risada na boca do caixa. Ele disse que saiu correndo atrás dela. Já meu esposo, na próxima semana, que foi enterrado o meu filho, no sábado, na quarta-feira, se eu não me foge da memória, se é quarta ou quinta, ela estava na boca do caixa, no Bradesco, sacando dinheiro, deu de cara com ela. É uma revolta muito grande isso. Quer dizer, ela pensa que ela matou um bicho, tirou a vida de um ser humano, que se ela tem hoje o que ela tem, foi tudo ele que deu. Marcelo? Não, Fernanda, deixa eu fazer uma coisa primeiro. Avisa o câmera para mostrar a camisa, porque eu quero ver o que tem na camisa. Não adianta você falar se ele não mostra a camisa. Agora sim. Aí não precisa fechar. O que ela carrega no peito não é uma coisa só. Ela carrega no peito uma dor insuportável, e carrega no peito a foto do filho, com uma palavra que é a palavra saudade. Eu posso imaginar o que seja exatamente essa mãe, né, e o marido, que não consegue mais não só esquecer o filho, mas no meio disso tudo, nós somos adultos, correto? Nós sofremos, nós trememos, nós choramos junto com o próximo, se a gente tem sentimento, mas no meio disso tudo tem uma criança de menos de 5 anos de idade, que no dia em que o pai foi morto pela mãe, segundo a polícia diz ter certeza, essa criança estava dentro de casa. E essa criança, se não percebe o pai morto, há de um dia lembrar do barulho do tiro. E há de um dia saber a história. E aí, eu vou lhe dizer uma coisa. Não tem como explicar para um filho. O que é isso? Que dor é essa? Eu posso fazer qualquer pergunta para essa mãe. Qualquer pergunta.
E qualquer pergunta vai ser um mais pleno sofrimento. Mas eu tenho certeza que a pergunta que eu faço para ela, né? Tem uma frase que diz que os netos são os filhos com mel. E eu tenho a mais absoluta certeza disso. Eu quero fazer só a pergunta, eu não vou nem falar do filho, nem da mulher acusada do assassinato. Eu quero falar do neto. Se ela tem visto o neto, o que ela vai fazer, porque vai chegar uma hora que é ela quem vai cuidar do neto. Se ela, a moça que matou, né, que a polícia diz ter matado, e que vai descobrir que o tiro foi acidental ou não, se for condenado, é nos braços dessa avó que a criança vai ficar. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que eu e você é a única que nós vamos fazer por respeito. O que ela vai dizer para o neto? Porque ela, agora, é um sentimento de dor. Meu também, né? Quem tem filho sabe o que é isso, né? Mas, na hora H, vai ter que travar, pisar no freio, porque não vai dizer para o filho toda a dimensão da tragédia, toda a dimensão de uma mãe se for condenada. Eu pergunto como a senhora vai lidar, na verdade, nesse encontro com o seu netinho, que hoje é uma criança, mas já, com a vida precoce de hoje, a rapidez vai ter um entendimento. E aí a senhora tem um segundo desafio. O primeiro é vencer a dor da perda do seu filho, que isso não vai acontecer, né? Porque se é uma chaga, não é uma ferida que vira que tem a cicatriz. E a segunda é o que a senhora há de dizer para o seu neto? Eu acho que a verdade, ele vai saber a verdade um dia. No momento, ele é uma criança, ele não entende. Mas ele vai crescer, mesmo que a gente não conta. Ele vai descobrir que a mãe é um assassino e foi a mãe que tirou o pai da vida dele. E tudo que eu quero, eu tenho outro netinho, eu amo esses netinhos muito, e eu só vi ele 3 vezes até agora, mas eu tenho certeza que ele vai vir para os meus braços, como o senhor falou. Fernanda, peraí, tem uma coisa, corta aqui, meu filho, tem uma coisa que é a entrevista, tem uma coisa que é o massacre na entrevista. Eu vou terminar a entrevista porque a Fernanda está chorando, né? Eu já estou balançando, que eu sei o que é isso, na pele, ela. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer o caso daqui a pouco só com a Fernanda, porque eu acho o seguinte, e eu não sei se você é de concordar comigo, tem uma coisa que tem um limite. A pessoa quer falar, quer desabafar a sua dor, mas a gente não pode ir prolongando isso, porque isso daí, na verdade, deixa de ser uma entrevista humana para ser um absoluto sofrimento para todos. Eu vou voltar no caso no aspecto policial. Eu agradeço a senhora, Fernanda vai se recompor, né? Eu também um pouco, e a gente já volta com a Fernanda com novas informações, porque para mim, eu vou contar, eu pareço duro, eu pareço um cara que qualquer coisa, mas é mentira. No fundo, isso aqui eu sofro igual. É o que eu digo, eu não sou. Todo mundo quer ser jornalista, outro quer ser engenheiro. Eu só quero ser humano.